Boa noite, estudantes, tutores e coordenadores do curso técnico em serviços públicos. Estamos aqui hoje para continuar a nossa aula de gestão de documentos e arquivística. Fazendo uma retrospectiva da aula anterior, vimos que a arquivologia é a ciência que estuda os arquivos. Então, nós temos de posse da informação, essa informação é registrada num suporte, que em seguida ela se transforma num documento. Esse documento ele é classificado. Para fazer essa classificação, ele recebe um estudo para ver qual assunto o documento vai ser classificado e recebe um código, utilizando os métodos de classificação. E depois esse documento é avaliado para ver o seu tempo de uso e guarda, ou se ele vai ser recolhido, né? Ou se vai ser descartado, utilizando-se aqui a tabela de temporalidade documental. Depois esse documento ele vai para o arquivo. Então, nós vimos que gestão de documentos nada mais é do que o gerenciamento, né, a administração de todo esse processo, desde a criação ou recebimento do documento até a sua destinação final, visando uma organização eficiente, rapidez da informação, né, facilitar a localização desse documento, a conservação e a destinação desse documento. Na unidade 4, falaremos sobre sistemas e métodos de arquivamento. O método de arquivamento é determinado pela natureza dos documentos a serem arquivados e pela estrutura da entidade. Pela natureza dos documentos a serem arquivados, nós temos arquivo especial e arquivo especializado, onde arquivo especial é aquele que tem sob sua guarda documentos de formas físicas diversas, por exemplo, fotografias, discos, fitas, slides, CD-ROM, que merece assim um tratamento especial. Por isso, eles requerem um tratamento diferenciado. Dentro de arquivo especializado, são aqueles documentos são aqueles arquivos, ou melhor, que têm sob sua guarda documentos resultantes da experiência humana, ou seja, num campo específico, independente da forma física. Por exemplo, arquivos médico, arquivo de engenharia, etc. Os métodos de arquivamento são divididos em duas classes: métodos básicos e métodos padronizados, onde dentro de métodos básicos nós temos o alfabético, geográfico, numérico, que é simples, cronológico, dígito terminal, ideográficos, alfabéticos, numéricos, e dentro de métodos padronizados falaremos sobre o Variadex, mais comum. Esses métodos pertencem a dois grandes sistemas, direto e indireto, onde temos o sistema direto, é aquele em que a busca do documento é feita diretamente no local onde se acha guardado, ou seja, você vai na pasta em ordem alfabética e localiza o documento. Sistema indireto é aquele que, para se localizar o documento, é preciso antes consultar um índice ou um código numérico. Eu preciso verificar no meu índice onde que se localiza aquele assunto para eu encontrar a pasta. O método alfanumérico é a combinação de letras e números e não se inclui nas classes de métodos básicos e padronizados e é considerado do sistema semi-indireto. Então, por exemplo, temos aqui da letra A maiúscula com A minúscula até A maiúscula com a letra F minúscula, nós encontramos na pasta número 1. Da letra A maiúscula com a letra G minúscula até a letra A maiúscula com o L minúsculo, nós encontramos na pasta 2. Da letra A maiúscula com a letra M minúscula até a letra A maiúscula com S minúsculo, encontramos na pasta número 3. Então, os fichários ou arquivos, eles podem ser
organizados por ordem alfabética, ordem geográfica, ordem numérica e ordem de assunto. Método alfabético. Ele é o mais simples. Por quê? Porque o elemento principal a ser considerado é o nome. E ele é um método direto. Por quê? Porque a pesquisa é feita diretamente. Eu não preciso recorrer a um índice para localizar o documento. As fichas, as pastas, elas são dispostas assim, em ordem alfabética, respeitadas, é claro, as normas gerais para a alfabetização, através de guias divisórias, né, com as respectivas letras. Nós temos, então, 13 regras para o arquivamento de nomes. O primeiro, pela primeira letra do último sobrenome. Exemplo, João Barbosa e Pedro Álvares Cabral, Paulo Santos. Então, eu tenho Barbosa, vírgula, João, Cabral, vírgula, Pedro Álvares, Santos, vírgula, Paulo. Para sobrenomes iguais. Exemplo, Teixeira, Aníbal. Aníbal Teixeira e Marília Teixeira, eu tenho Teixeira, vírgula, Aníbal, depois Teixeira, vírgula, Marília. Para nomes compostos, exemplo, Camilo Castelo Branco, Paulo Monteverde. Então, como que eu organizo? Castelo Branco, vírgula, Camilo, e Monteverde, vírgula, Paulo. Para sobrenomes abreviados, exemplo, J. Vieira, Jonas Vieira. Então, eu tenho Vieira, vírgula, J. e Vieira, vírgula, Jonas. Para nomes com artigos e preposições, Pedro de Almeida ou Ricardo de Andrade. Eu tenho Almeida, vírgula, Pedro de e Andrade, vírgula, Ricardo de. Para sobrenomes com grau de parentesco, Antônio Almeida Filho, Paulo Ribeira Júnior, Joaquim Vasconcelos Sobrinho. Eu tenho Almeida Filho, vírgula, Antônio, Ribeiro Júnior, vírgula, Paulo, Vasconcelos Sobrinho, vírgula, Joaquim. Para pessoas da mesma família, exemplo, Jorge de Abreu Sobrinho, Jorge de Abreu Filho, Jorge de Abreu Neto. Eu tenho filho, vírgula, Jorge de Abreu, neto, vírgula, Jorge de Abreu, sobrinho, vírgula, Jorge de Abreu. Para nomes estrangeiros, exemplo, Jorge Albert, Paul Miller. Então, eu tenho Albert, vírgula, Jorge, Miller, vírgula, Paul. Para sobrenomes, para nomes estrangeiros, em espanhol, onde utilizo com o nome da mãe. Exemplo, Francisco de Pina de Melo, Antônio de Los Rios. Então, eu tenho Pina de Melo, vírgula, Francisco de, e Rios, vírgula, Antônio de Los. Para nomes orientais, japoneses e árabes, o nome permanece. Exemplo, Al-Ben-Hur. Então, permanece, não separo por vírgula. Lionton. Para nomes estrangeiros com preposição, exemplo, Júlio de Capri, Esteban de Penedo. Então, fica de Penedo, Esteban, de Capri, Júlio. Para pessoas jurídicas, exemplo, Embratel, Álvaro Ramos Essia, a Colegial. Então, nós temos Álvaro Ramos Essia. B, nós temos Colegial, entre parênteses, o A maiúsculo. E Embratel. A última regra para numeral. Exemplo, 4º Congresso de Secretariado, 1º Encontro Regional de Arquivologia, 3º Simpósio de Apicultura. Então, nós temos Congresso de Secretariado, entre parênteses, 4º. Depois nós temos Encontro Regional de Arquivologia,
entre parênteses, primeiro. Simpósio de apicultura, entre parênteses, terceiro. Depois nós temos o método geográfico. Este método ele não deixa de usar o alfabeto, mas a atenção principal é voltada para os estados, cidades ou regiões. Então, as melhores ordenações geográficas são nome do estado, cidade e correspondente, nome da cidade, estado e correspondente. Temos aí um exemplo de método geográfico organizado por nome do estado. Nesse caso, quando se organiza um arquivo por estado, o nome das capitais elas devem ser alfabetizadas em primeiro lugar, por estado, independente da ordem alfabética em relação às demais, que deverão vir, dispostos após as capitais. Nesse caso, deve-se colocar na guia divisória o nome dos estados. Temos aí um exemplo, por exemplo, do Amazonas, com a sua respectiva capital Manaus, Depois nós temos a outra cidade. Mas corrijam abaixo, onde temos São Paulo, que temos Campos antes de São Paulo. Então, deveria ser estado São Paulo, cidade São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo, e Campos deveria estar na última fileira. Temos agora um exemplo de método geográfico por nome de cidade. Nesse caso, o elemento de identificação principal é a cidade e não o estado. Então, deve-se observar a rigorosa ordem alfabética por cidades, não havendo destaque para as capitais. E as pastas também elas são guardadas em ordem alfabética. Temos agora um exemplo de método geográfico, correspondência com outros países. Então, quando se trata de correspondência com outros países, alfabeta-se em primeiro lugar o país, depois a capital e o correspondente. Métodos numéricos. Eles são de grande utilidade e de fácil manuseio. Então, o principal elemento a ser considerado é o número, e é considerado método indireto, porque precisa de um índice alfabético, dispostos em fichas, que fornecerá o número sobre o qual o documento ou a pasta foram arquivados. Método numérico simples. O método numérico simples, ele constitui-se na atribuição de um número a cada correspondente ou cliente, pessoa física ou jurídica, assunto, obedecendo-se à ordem de entrada ou de registro, sem qualquer preocupação com a ordenação alfabética, já que o método exige um índice alfabético remissivo, ou seja, toda vez que eu precisar identificá-lo, eu preciso consultar esse índice para ver o assunto e em qual pasta está localizado. Exemplo, duplicatas encontra-se arquivado na pasta 4. Método numérico cronológico. A classificação cronológica tem por base a possibilidade em agrupar determinado número de documentos de acordo com as divisões naturais do tempo. Então, considera-se anos, meses, semanas, dias e horas. Então, numera-se o documento e não a pasta. O documento, depois de autuado, colocado capa de cartolina, na qual, além de número de protocolo, são transcritas outras informações e, em geral, passa a ser denominado processo. Exemplo, as conservatórias do Registro Civil. São serviços onde a ordenação e pesquisa de documentos é elaborada mediante recurso às datas de nascimento, casamento, morte e de outros assuntos. Método dígito terminal. Os números dispostos em 3 grupos de 2 dígitos cada um são lidos da direita para a esquerda, formando pares. Exemplo, decompondo-se o número 829.319, tem-se os seguintes grupos: 82, 93, 19. Como a leitura é feita sempre da direita,
para a esquerda chama-se o grupo 19 de primário, o grupo 93 de secundário e o grupo 82 de terciário. Quando o número for composto de menos de 5 dígitos, serão colocados zeros à sua esquerda para a complementação. Assim, o número 41.054 será representado pelos grupos 04, 10 e 54. Métodos por assunto. A classificação por assunto, também designada como ideográfica, baseia-se fundamentalmente na divisão de assuntos, ideias, conceitos e outras divisões, sendo os documentos referentes a um mesmo assunto ou objeto de conhecimento, ordenados segundo um conceito-chave ou ideia de agrupamento, colocando-se a seguir de forma alfabética. Vimos que no serviço público temos a padronização conforme as determinações do CONARC. Então, para as atividades MEI, temos duas classes comuns. A classe 000, que é para assuntos da administração geral, e a classe 900, que são para assuntos diversos. Método Variadex. Este método é uma variante do alfabético. As cores são utilizadas como elementos auxiliares para facilitar não só o arquivamento, como a localização de documentos. No exemplo aí do método Variadex das cores, nós temos aí para as letras A, B, C, D e abreviações a cor ouro. Para as letras E, F, G, H e abreviações, a cor rosa. I, J, K, L, M, N e abreviações, a cor verde. O, P, Q e abreviações, a cor azul. R, S, T, U, V, W, Y e Z e abreviações, a cor palha. Como seria impossível determinar-se uma cor para cada letra do alfabeto, uma vez que seriam necessárias 26 cores distintas para representar o alfabeto, as cores da chave devem ser atribuídas às projeções das pastas em função da segunda letra do nome de entrada e não da inicial, a qual indicará a seção alfabética correspondente para a sua ordenação. Então, assim, pode-se concluir que em cada letra do alfabeto existirão pastas nas 5 cores da chave, como mostra o exemplo. No primeiro exemplo aí nós temos C, ponto, abreviação. A letra C corresponde então à cor ouro. No segundo exemplo, temos a segunda letra do nome de entrada, é a letra E, que corresponde à cor rosa. No terceiro exemplo, temos a segunda letra do nome, é a letra I, que corresponde à cor verde. No quarto exemplo, temos a letra L, que também corresponde à cor verde. No quinto, a letra O, que corresponde à cor azul. No último exemplo, temos a letra R, que corresponde à cor palha. Na quinta unidade, falaremos sobre o conceito de tecnologia da informação. Então, o que é tecnologia da informação? É um conjunto de dados classificados e organizados de forma que uma pessoa ou uma instituição de ensino, uma instituição pública, uma empresa ou qualquer outra entidade possa utilizar em prol de algum objetivo. Então, quem precisa de tecnologia de informação? Hoje, nos tempos atuais, a sociedade como um todo. Então, todos nós precisamos da tecnologia da informação. Se você declara imposto de renda, seus dados são processados por computadores do governo. Se você tira passaporte, seus dados ficam cadastrados em um banco de dados da Polícia Federal ou de outro órgão competente, de acordo com o país e assim por diante. Então, a tecnologia da informação, acima de tudo,
é uma necessidade dos novos tempos. Então, a informação ela sempre existiu, mas não assim tão em maneira tão volumosa como hoje. Hardware e software. O computador é composto basicamente de duas partes básicas: uma física, que é o hardware, e uma lógica, que é o software. O leitor de DVD e o monitor são exemplos claros de hardware. Então, todo e qualquer programa de computador é um software. Quando um grupo de programas trabalha em conjunto, recebe o nome de sistema. É por isso que o Linux ou o Windows são chamados de sistemas operacionais, porque são compostos de diversas partes: programas para navegar por pastas, para editar textos, para formatar unidades, para controlar a segurança de acesso, etc. E todas essas partes trabalham juntas, sendo chamados quando necessário. É o mesmo caso de sistemas contábeis. Por exemplo, possuem programas para contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, todos trabalhando em periféricos. São aparelhos ou placas que enviam ou recebem informações do computador. Então, o termo periféricos aplica-se a qualquer equipamento acessório que seja conectado à CPU, que é a unidade central de processamento. Exemplos: impressoras, scanner, leitores ou gravadores de CDs e DVDs, leitores de cartões e disquete, mouse, teclado, webcams, dentre outros. São exemplos de periféricos. Estratégias de uso da tecnologia da informação na administração pública. Toda organização, seja ela pública ou privada, possui um público-alvo. No caso da organização pública, esse público-alvo é o cidadão. Na empresa privada, é o consumidor. Então, a eficácia organizacional no uso dessas tecnologias da informação farão toda a diferença no atendimento desse cidadão ou consumidor. Então, a tecnologia da informação aplicada à arquivística. Então, exemplo de o que é microfilmagem. Microfilmagem é a técnica de produção de imagens fotográficas de documentos em tamanho altamente reduzido. A microfilmagem, ela produz microformas, que são as imagens fotográficas dos documentos em escala muito reduzida, que necessitam do auxílio de um aparelho leitor. O gerenciamento eletrônico de documentos, GED, consiste em converter esses documentos encontrados em suportes convencionais para a forma digital. Então, esses documentos são preparados para serem digitalizados em scanner especiais. Existem hoje empresas especializadas que realizam esse trabalho de digitalização. Então, a empresa ou o órgão público, ele faz um contrato com essa empresa, então ele entrega o documento para essa empresa, onde é todo preparado, digitalizado, e depois eles recebem um código para acessar esses documentos. Então, esse gerenciamento eletrônico, ele facilita o manuseio do documento, a utilização mais rápida. Quando eu preciso de uma cópia, eu vou no acesso de forma eletrônica e rapidamente eu tenho uma cópia do documento. Não preciso estar manuseando o original a todo momento. O original, ele é guardado, né, num galpão, geralmente, que eles têm, onde ficam todos os arquivos identificados. E o que a gente costuma no dia a dia utilizar são
as cópias de forma digitais. Arquivos especiais. Arquivo fotográfico. Os negativos das fotos, eles devem ser acondicionados em tiras, em envelopes confeccionados em papel de pH neutro ou polietileno. O código do assunto ou número do registro e o da fotografia correspondente, devem ser transcritos no envelope em que o negativo for acondicionado. Arquivo de fita magnética, filme e disco. Neste caso, o método de arquivamento mais indicado é o numérico simples. Então, cada rolo de fita ou filme, bem como cada disco, receberá um número de registro que os identificará e localizará no acervo. Então, para possibilitar a pesquisa, devem ser preparadas fichas que permitam recuperar as informações através de cada um dos elementos de interesse dos usuários, tais como assunto, nomes de conferencistas, autores, intérpretes, compositores, orquestras, regentes, diretores, etc. Datas, títulos de conferências, congressos, músicas, filmes, de lugares, acontecimentos, gêneros musicais, tal como tango, sinfonia, rock. Então, essas fichas, elas dão suporte ao arquivo. Arquivo de recorte de jornal. Em geral, os recortes de jornais são arquivados com vantagem por assunto, podendo-se aplicar qualquer um dos métodos usuais, ou seja, o dicionário, o enciclopédico ou decimal. Arquivo de catálogo impresso. Além da correspondência de outros documentos convencionais, as empresas elas também possuem impressos e catálogos produzidos, ou não por elas, e que devem receber tratamento arquivístico. Nesse caso, o arquivamento poderá ser feito por assunto, por nome das firmas ou por artigos referenciados nos catálogos. Se o arquivamento for por assunto, deverão ser preparadas fichas para os nomes das firmas e para os artigos neles mencionados. Recomendações para conservação de fotografias e negativos. Então, por exemplo, não use grampos ou clips em fotografias ou negativos. Não escreva em fotografias com caneta ou tinta de qualquer espécie. Use somente lápis macio, 6B, e de preferência anote no verso apenas o número, ou seja, o código, para a catalogação. Não use fita adesiva, etiqueta autoadesiva ou cola diretamente sobre as fotografias e filmes, frente e verso. Não toque diretamente nas fotografias e negativos. Utilize luvas. Dicas de conservação e organização de documentos. Evite danos ao papel, utilizando fixadores plásticos no arquivamento dos documentos. Fixadores de metal provocam manchas de ferrugem não removíveis no papel. Então, o controle contra insetos em arquivos deve ser realizado mediante limpeza e desinsetização periódicas e uso preferencial de estantes de aço. Para maior durabilidade de fitas de vídeo, disquete e outros meios eletrônicos, devem ser mantidos longe de campos eletromagnéticos, por exemplo, computadores, aparelhos de som, TV, e livres de poeira, umidade e temperaturas altas. O sistema de arquivamento deve ser escolhido de acordo com o tipo de documento, o volume e a frequência de uso. Então, antes de arquivar um documento, leia-o, defina o assunto e avalie se a guarda deste documento se faz necessária. Então, os documentos que são retirados do arquivo deverão ser substituídos temporariamente por guias divisórias até a sua devolução. E para fazer uma gestão eficaz do arquivo, deve ser implantado um controle de empréstimo
de documentos. Como atividades, eu quero que vocês resolvam as atividades propostas na apostila das páginas 50, 51, 54, 55, 59, 60, 66, 67, 72 e 73. Depois também tem uns vídeos que serão colocados lá para vocês assistirem, que fala sobre gerenciamento eletrônico de documentos, né, da gestão documental, e o que as pessoas pensam sobre arquivologia e sobre o trabalho do arquivista. Depois, ao assistir esse vídeo, vocês vão comentar no fórum sobre a importância da disciplina Gestão de Documentos e Arquivística para o curso técnico em serviços públicos. Eu agradeço a participação de vocês, a presença de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado e boa noite.